Irmãos, eu fiz uma seleção de versículos deste capítulo 9, que será apenas a continuidade daquilo que nós já expusemos aqui, enquanto cantamos e enquanto celebramos a ceia do Senhor. Você verá mais uma vez que tudo aquilo que temos dito aqui durante esta celebração é aquilo que a palavra de Deus nos tem ensinado. Hebreus, capítulo 9, nós leremos os versos 11 a 15 e depois os versos 27 e 28 que fecham este precioso capítulo. Diz assim a palavra de Deus. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio do sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, Ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão dos transgressores que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. E dizemos: meus irmãos, aquilo que contínuos rituais e sacrifícios pessoais não podem fazer, Cristo deu-nos gratuitamente com um único ato seu. Atente para o que diz Hebreus 9, 26. Ora, neste caso, seria necessário que ele, Jesus, tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Cristo, ao dar do seu puro sangue por pecadores, providenciou uma completa solução para o maior problema do homem, que é o distanciamento de Deus por conta do pecado. O que está sendo dito a gente que veio do judaísmo e era relativamente nova na fé cristã, nessa epístola escrita aos hebreus que estavam fora da Judeia, lembrem-se da grandeza do sacrifício de Cristo. Vocês sabem que Deus, em sua graça, estabeleceu um meio, ainda que provisório, ainda que limitado, para que vocês pudessem obter o perdão dele. Pecou, um sacrifício é oferecido ao Senhor, um sacrifício que custa muito, um sacrifício que demonstra que o pecado não é qualquer coisa, e então vocês são perdoados. Mas o efeito desse sacrifício logo se desfaz. Para um novo pecado praticado, um novo sacrifício segundo a lei deve ser realizado. Então, ao falar para aquele público que conhecia bem a lei e que vivenciou o relacionamento com Deus até então, à base de sacrifícios contínuos de animais, o autor dessa epístola diz: Deus permitiu que desta solução limitada e provisória, que teve valor, vocês chegassem ao conhecimento de uma solução definitiva, completa,
que tem muito maior valor do que a antiga solução na antiga aliança. Meus irmãos, então aqui, ao falar a essas pessoas que volta e meia eram tentadas a voltar às suas tradições originais, volta e meia eram assaltadas por certas dúvidas da comunidade judaica, muito especialmente em dias de aflição e de perseguição ao cristianismo, é dito: meditem no elevado valor do sangue de Cristo e vocês não terão saudade da velha aliança. Dos antigos rituais que sempre eram feitos, mas não conseguiam resolver definitivamente o grande problema de vocês, o problema espiritual. O efeito do sangue de Cristo, irmãos, é tão profundo que por meio desse sacrifício, nós, os perdoados, os lavados pelo sangue de Jesus, somos introduzidos na vida com Deus, e isso para sempre. Um sacrifício, posto que é perfeito. Um sacrifício, posto que é iniciativa do próprio Deus Santo. Um sacrifício, visto que ele atende perfeitamente toda a justiça de Deus, é suficiente para marcar como perdoado e por toda a eternidade aquele que crê no sacrifício de Jesus. Portanto, se você crê em Jesus e já foi alcançado pelos efeitos do sangue dele, você precisa compreender, como os crentes a quem se dirigiu esta epístola inicialmente, que o sangue de Jesus é tudo o que lhe é suficiente para que você tenha paz diante de Deus, poder espiritual e segurança eterna quanto ao seu destino. Se você já creu em Jesus e já foi marcado pelo sangue de Jesus, então compreenda o poder deste sangue. Compreenda que por meio do sangue de Jesus, você pode viver uma vida bendita. O que estava sendo dito aos crentes aqui chamados de hebreus é que eles não deveriam voltar atrás. Estava sendo dito: por que vocês poderiam acreditar que praticar as mesmas coisas daria um resultado diferente daquilo que vocês já viram? Vocês vão voltar a confiar em obras das mãos de vocês? Obras de caridade têm valor como consequência da salvação, mas não como motivo da salvação. A moralidade tem valor como demonstração do Espírito que agora opera em vocês, mas a moralidade de vocês não é lastro para que vocês obtenham perdão de Deus. Porque assim como nenhum homem é caridoso o tempo todo, nenhum homem sem o poder do Evangelho pode dizer que sempre toma decisões corretas. Na sua mente, no seu coração, há sempre uma luta que pela graça de Deus vencemos para praticarmos o bem. Está chegando o período de entrega das declarações de imposto de renda. Você sabe que esse é um período em que, se não todos, a maioria dos brasileiros luta entre o desejo de manter-se íntegro, ainda que considere o modelo fiscal do país injusto, e encontrar alguma justificativa para se tornar um sonegador. Esse é só um exemplo, irmãos, de que quando um crente age de modo idôneo, ele o faz não porque ele é bom, mas porque o bondoso Deus lhe dá poder para fazer a coisa certa. O que está sendo dito é: a religiosidade pode até impressionar homens. Quando vocês se reúnem no templo, e quando vocês oferecem sacrifícios, e quando vocês recitam a lei, e quando no dia anual da expiação vocês cumprem a lei de Deus, vocês podem impressionar homens, mas não impressionam Deus, porque Deus vê o coração de vocês. Os sacrifícios, os rituais, tudo aquilo que está em torno do tabernáculo terrestre em que os pais de vocês ofereceram culto, pode mudar vocês por fora, mas isso não muda por dentro. Somente o sangue poderoso de Jesus lava o homem por dentro e transforma o seu caráter. O que está sendo dito é: não deixem de meditar que é por meio do sangue de Jesus que vocês são alguma coisa. Por meio do sangue de Jesus
é apresentada uma viva esperança ao homem. Olhem para o verso 11, irmãos, Hebreus 9:11, quando é dito que, vindo Cristo, este sim como sumo sacerdote, como aquele que pode nos levar a Deus, porque ele é o Deus santo que se fez homem. Ele pega a mão do homem e, redimindo-o, apresenta-o ao Pai. Vindo este Cristo, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelas mãos de homens, como tabernáculo construído pelo povo hebreu. Não desta criação, como diz o verso 12, não por meio do sangue de bois e de bezerros, mas pelo próprio sangue de Jesus, Deus, que atendendo à sua própria lei, se colocou como sacrifício por pecadores. Por meio do sangue de Jesus, agora vocês podem entrar na presença de Deus, isto é, no lugar santíssimo, no santo dos santos. E o que mais me deixa impressionado nesse verso 12, isto para quem confia no poder do sangue de Jesus, que redime o pecador, isto de uma vez por todas, porque naquele sacrifício os crentes obtêm eterna redenção. Por meio do sangue de Jesus, irmãos. Então encontramos a viva esperança que outrora crentes não tinham. A esperança era sacrifício apresentado, quem sabe eu consigo levar um tempo maior do que a última vez em que eu pequei. Meus irmãos, olhem para este capítulo 10, o capítulo seguinte, o que nos é dito nos versos 19 a 22. Tendo, pois, irmãos, intrepidez, ousadia, coragem para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Aqui o autor, seja ele quem for, usado por Deus, diz: lembrem-se, apenas o sumo sacerdote, uma vez por ano, ao custo de uma grande preparação, entrava naquele lugar último do templo, do tabernáculo, chamado Santo dos Santos, o lugar santíssimo, e chegava com temor. O temor de, tendo sido reprovado pelo Senhor, morrer. A ele era amarrada uma corda, porque havia o temor de que o Senhor, não aceitando, ele fosse fulminado e teria que o seu corpo ser recolhido. O que está sendo dito é, agora, porque o sacrifício de Cristo é perfeito, porque Deus providenciou um caminho perfeito, completo, definitivo, para que o pecador seja aceito diante de Deus, isto é, lavado do seu pecado, podendo agora olhar para o Deus Santo e com ele ter comunhão. Agora vocês podem com toda ousadia, não por conta de vocês, mas por conta da obra de Cristo que lavou vocês, vocês podem entrar por um novo e vivo caminho. É o caminho da fé em Jesus, naquele lugar santíssimo, na presença de Deus. Entrem, aproximem-se com um coração sincero de quem crê mesmo em Jesus, em plena certeza de fé de quem não confia em nada em si mesmo, mas confia naquele que tudo fez por si. Com coração purificado, sabendo que agora é aprovado por Deus, lavado com água pura. Agora se acheguem a ele, vocês têm esperança. Nenhuma outra proposta humana, irmãos, pode se aproximar desta elaborada e executada por Deus. O próprio Deus. Que maravilha! Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quem poderia elaborar um plano como esse? Perfeito. O próprio Deus Santo se faz carne, habita entre nós, vence o inimigo de nossas almas, Satanás. Vence o pecado porque ele nunca pecou. Vence o mundo porque ele não se rendeu a nenhum dos critérios de sucesso deste mundo. Ele não teve os seus olhos brilhando pelos reinos e pela glória deste mundo. Ele venceu o mundo, a carne,
o inferno, o pecado. Ele se fez carne, habitou entre nós, venceu e agora nos traz a nós que confiamos nele e que somos alcançados pela obra dele, segurança de que podemos sim viver na presença de Deus, somente por meio do sangue de Jesus. Não tente por outro caminho. Não tente, como eu já disse, por suas obras. Não tente por sua boa vontade. Não tente pela tradição religiosa que você conhece, por mais interessante que ele pareça. Alguém já disse que tentar chegar ao céu por esforços próprios é como tentar fazer com que um avião consiga decolar com R$5 de combustível. É pouco combustível. Não dá para decolar. Tudo que você faz de bom é muito pouco quando comparado com um Deus que é santo. Para os seus critérios e desse mundo caído, deste mundo perdido, talvez você impressione. Mas Deus que conhece seu coração, Deus que tudo vê, sabe aquilo que você sabe, que você precisa desesperadamente do poder de Deus para, em Cristo agora, vencer o mundo, a carne, o pecado e o diabo. Meus irmãos, é por meio do sangue de Jesus que nós somos purificados de todo pecado. Outrora, segundo a lei, havia sacrifícios específicos para pecados específicos. Era preciso identificar muito bem o erro cometido para não falhar no sacrifício a ser oferecido. A palavra de Deus diz como pecado é ofensa ao Senhor. Todo pecado é reprovado pelo Senhor. Ele ofereceu, por meio do seu sangue, a solução para todo pecado. Ele, por seu sangue, purifica de todo pecado aquele que confessa o seu pecado e confia no Senhor. Meus irmãos, segundo o verso 14, é dito: se o sangue dos animais que eram oferecidos tinham algum valor, muito mais. Verso 14, o sangue de Cristo, que como Deus, isto é, pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu. Comparem os bodes, comparem as aves que eram oferecidas, os touros, e que tinham valor, porque representavam compromisso com Deus, representavam temor a Deus. Mas compare isso com o sangue do próprio Deus, que se fez carne e se ofereceu sem pecado, sem mácula, para purificar vocês. Vocês verão que por meio do sangue de Jesus, o homem é completamente purificado. Verso 22, Hebreus 9, 22, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Imaginem o sangue do Filho de Deus derramado por pecadores. Aquilo que o sacerdote tentava fazer bem feito no dia da reconciliação, Jesus fez com perfeição no dia da sua crucificação. O seu alto sacrifício, segundo a palavra de Deus, foi aceito pelo Pai. E por isso, quem confia em Jesus e é alcançado pelo sangue dele, tem paz com Deus. Veja o verso 28. Cristo, tendo se oferecido uma vez, um ato perfeito, completo, para sempre, pode tirar todos os pecados de todos os que vierem a crer no Senhor Jesus, para quem ele um dia aparecerá. Aqueles que o aguardam para a consumação da salvação, um dia o verão. O Redentor que os transformou em pessoas absolvidas de toda culpa, perdoadas de todo pecado, habilitadas a viver eternamente na presença do Deus Santo. Olhem para Hebreus 10, 12, irmãos. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre. Hebreus 10, 12. Tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Você entende por que nós, os crentes, o povo da Bíblia, insiste em dizer que não é necessário que alguém realize alto sacrifício corporal para tentar aceitação diante de Deus? Porque isso é, primeiro, um desprezo ao sacrifício de Cristo. É como dizer que você está ajudando a melhorar o que Cristo fez.
E depois, porque, segundo a palavra de Deus, todo sacrifício que envolve o derramamento do seu sangue é o sacrifício de um pecador. Aceite com alegria a obra do Senhor que é perfeita. Irmãos, em nossa teologia, teologia bíblica, não existe qualquer tolerância a sacrifícios corporais. Nós não acreditamos que surrar o corpo, que andar de joelhos, que subir monte, que descer monte, que ir para pretensos lugares sagrados. Nós não cremos na existência de lugares sagrados, nem onde está a histórica Jerusalém. Para nós os cristãos não é sagrado. Para nós sagrada é a nova Jerusalém que aguardamos encontrar no céu. Irmãos, é uma luta de sempre com o ser humano. O ser humano tem extrema dificuldade em depender de Deus, em confiar em Deus. Até quando o Senhor diz, olha, o papel de vocês é se renderem, crerem. Os homens lutam para dizer, o que é que eu tenho que fazer? Os homens, irmãos, têm dificuldade em entender a graça de Deus. De um Deus que, cheio de misericórdia, viu a incapacidade do homem de resolver o seu grande problema, o problema do pecado. E ele então ofereceu uma solução que ele executa. O homem não se conforma com isso. Observem a religiosidade popular. É sempre assim. Eu preciso fazer o bem ao mendigo, porque isso conta pontos lá no céu. Olha, eu não posso fazer isso porque a minha religião proíbe. Olha, eu preciso ir a tal lugar, eu preciso bater as metas espirituais. Isso não é evangelho, irmãos. E talvez alguém pense com muita sinceridade, com zelo, pastor, se ficarmos dizendo isso por aí, os crentes agora vão viver de qualquer jeito. Não, não e não, 1000 vezes não. É impossível que alguém que ama o Senhor deseje viver na prática do pecado que ofende o Senhor. Nós precisamos dizer aos crentes, não depende de vocês, depende do amor do Senhor a salvação de vocês. Não importa o que vocês podem fazer, se Cristo não tiver feito por vocês, nada está feito. E ainda assim os verdadeiros crentes, como gratidão e por louvor ao Senhor que entregou-se na cruz por eles, dirão, viveremos uma vida que agrada ao Senhor, que honra o nome do Senhor. Viveremos uma vida coerente com tão grande graça que alcançamos em Cristo Jesus. Eu não tenho receio de dizer isso, porque eu creio em conversão. Eu não creio que pessoas devam chegar à igreja por adesão. Aderiram porque temos um excelente programa para cuidar das crianças aos domingos. Aderiram à igreja porque executamos uma boa música. Pessoas estão aderindo à igreja porque temos instalações agradáveis, confortáveis, porque a localização na cidade é boa. Eu não creio em nada disso, irmãos. Eu creio que só existe um meio para que alguém se torne parte da igreja de Jesus, conversão a Jesus Cristo. Arrepender-se e crer. Irmãos, quando nós falamos a convertidos, nós não devemos ter medo de dizer, vocês estão salvos e nada poderá separá-los do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque, como diz a palavra de Deus, Deus usando Paulo, que diremos, pois? Pecaremos porque estamos debaixo da graça? A resposta é, de modo nenhum. Como nós, que já morremos para o pecado, voltaremos a viver nele? Diga a um crente, você está seguro e salvo para sempre. E ainda assim ele dirá, pois eu desejo viver todos os dias da minha vida para a glória do Senhor. Ah, meus irmãos, encontrando alguém que diga estou salvo, agora eu vou fazer o que eu quero. Tenho certeza que vocês não estão diante de um salvo, porque o Senhor que salva do inferno é o que santifica para uma nova vida neste mundo. A obra é completa, irmãos. O Espírito nos convence da justiça, do pecado e do juízo. O mesmo Deus que nos faz amar o céu, nos faz odiar o pecado desse mundo. É o mesmo Deus, irmãos. Nós vencemos o poder do pecado por meio do sangue de Jesus. Quem não foi lavado do sangue de Jesus, olha para os crentes e diz, como é difícil viver na lei de crente. E não é. É gostoso, é agradável. É esse sorriso que a irmã Luziane deu aí agora, quando eu acabei de falar. Minha irmã, é gostoso dizer assim, olha, nós nos sentimos nas mãos de Deus. Ele arranca do coração prazer no pecado e nos dá prazer na nova vida. É uma cirurgia cardíaca, irmãos, é um novo coração. Meus irmãos, a vida cristã não pode ser pesada. A palavra de Deus diz que os mandamentos do Senhor não são pesados. Pesado? Pesado é o meu espírito rebelde.
Pesada? Pesada é minha carne que volta e meia dá um gritinho querendo dizer que está por aí. Mas, irmãos, nas mãos do Senhor, a vida cristã é fácil de ser vivida. Eu só estou dizendo isso porque eu creio no poder do Espírito que dirige o crente. O Espírito que nos converteu, o Espírito que nos santifica, o Espírito que nos ilumina quando lemos a palavra e nos dá poder para viver na palavra. É por meio do sangue de Jesus que nós somos perdoados de toda a culpa. Ah, meus irmãos, como viver com culpa é difícil. Os irmãos sabem disso. A culpa de não ter auxiliado alguém que acabou morrendo. Como conviver com isso? A culpa de não ter ajudado um filho no momento decisivo da vida dele e ele não deslanchou na vida por conta da minha omissão. Que tristeza. A culpa de não ter colaborado para que enviássemos mais um missionário para mais um campo. É difícil conviver com a culpa. A culpa de ter pecado contra Deus, o Deus amoroso, o Deus santo. Diz o verso 14 que Jesus Cristo purifica a nossa consciência para que tenhamos paz para servir o Deus vivo. Olhem para Hebreus 10, 14, a palavra de Deus diz, com uma única oferta. Vejam quão definida é a palavra de Deus ao falar do poder do sangue de Jesus. É um sacrifício, é um ato, é uma oferta, é de uma vez por todas, é para sempre. Irmãos, nós não conhecemos aqui uma ciência que não seja exata. É exata essa ciência. Jesus, porque se ofereceu em santidade e perfeição, resolve para sempre o problema de todo aquele que nele crê. Toda culpa, irmãos, é levada sobre ele. Diz a palavra de Deus que ele nos aperfeiçoou para sempre. Nós que estamos sendo a cada dia santificados. A vida em Cristo é assim. Inaugura uma nova realidade espiritual. Lembro-me que na adolescência eu cantava com muita alegria. Aquele cântico que outro dia nós cantamos aqui. Não podia imaginar que Jesus fosse assim. Desde o dia em que aceitei Jesus, um novo mundo se abriu para mim. É o que acontece com a vida do crente. A vida em Cristo, irmãos, traz a paz de alguém que agora perdoado, não se sente mais culpado. Jesus assumiu a culpa. É de um crente que olha para Deus confiando no amor do Senhor provado na cruz. E diz que maravilha, eu um pecador, fui aceito porque o sangue de Jesus me lavou. Fui aceito por esse Deus maravilhoso que quer andar comigo de tal modo que ele vem morar em mim. Irmãos, como é libertador o poder do sangue de Jesus. O sangue que lava um homem que viveu na sujeira desse mundo. De uma mulher que se enfranhou, irmãos, na miséria desse mundo sem Deus. E de repente é pelo Senhor resgatado, tem um coração transformado. Agora com a sua consciência limpa, olha para Deus e diz, Senhor, eu quero viver para a tua glória. É o sangue de Jesus que nos torna aceitáveis diante de Deus. E fechamos então com o verso 15 dizendo, é Ele o mediador da nova aliança. É Ele quem interviu por nós. É Ele quem interveio por nós para a remissão das nossas transgressões, para recebermos a promessa da eterna herança. Agora podemos servir a Deus em paz. Nós fomos absolvidos, verso 27. Assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Seremos um dia julgados, depois da morte. Morreremos e um dia seremos julgados pelo Senhor. Mas estamos em paz, porque em Cristo fomos justificados. Assim também Cristo se ofereceu para tirar os pecados de muitos. Está falando aí dos salvos. Nós temos uma herança nos céus. Um dia, ao passar pelos portais da morte e nos encontrarmos com o Senhor, nós veremos, irmãos, como o sangue de Jesus Cristo nos tornou aceitáveis diante de Deus. Porque, segundo a palavra de Deus, a estes que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, haverá um bem-vindo à santa cidade, à nova Jerusalém celestial. O sangue de Jesus tem poder incomparável. Creia no poder do sangue de Jesus. Experimente os efeitos do grande sacrifício de Jesus por você. Essa é uma decisão de vida ou morte. Por meio do sangue de Jesus, você
se libertará da culpa, terá paz com Deus e certeza de vida eterna. Ou, por meio da sua rejeição ao poder do sangue de Jesus, você continuará dependendo de si, brigado com Deus, vivendo a incerteza daqueles que não confiam no Senhor, por meio do sangue de Jesus. Hoje estamos aqui e por isso louvamos o nome do Senhor. Vamos